ouviu falar em estilo de vida detox? Porque na verdade a detox é muito mais do que só um suco verde. Detox é um estilo de vida. Quando eu falo dessa questão do estilo de vida detox, é porque são vários elementos que compõem uma vida detox. Porque assim, de forma geral, as pessoas, nossos pacientes, estão só preocupados em tomar suco verde, estão só preocupados em fazer dieta líquida, estão preocupados com questões que assim, podem até ajudar no processo. Mas a detox é muito mais complexa do que isso e também muito mais simples do que isso, porque a gente tem como adotar vários elementos na vida para ter um estilo de vida detox. Como, por exemplo, a gente vai ter que pensar, vai ter que construir todo um raciocínio relacionado a isso, que é bem importante, e a gente precisa construir isso com o nosso paciente, desde o mais simples até as questões mais complexas da bioquímica que envolve essa questão da detox. Então, o primeiro ponto do estilo de vida detox é retirar ou eliminar ou diminuir, que é mais fácil, né? Retirar ou eliminar não tem como, só a gente morrer, mudar de planeta, é impossível a gente não ter contato nenhum com toxina, isso é impossível. Então a gente pensa em reduzir o contato com toxinas. Existem coisas que são muito fáceis de a gente fazer no dia a dia que ajuda a reduzir esse contato com toxinas, como por exemplo tirar o plástico da vida. Então tirar o plástico da vida, que é radical, né? Mas reduzir bastante o plástico da vida, então evitar de guardar alimentos no plástico, pote de plástico, coisas quentes no plástico, tomar bebida quente no plástico, isso é algo fácil. Tem coisas que são fáceis que a gente consegue mudar no dia a dia. Tem coisas que são mais desafiadoras, então ter um filtro super mega blaster é mais difícil. Mas a água filtrada também é uma forma de a gente diminuir um pouco a presença dessas toxinas. A água direto da torneira nem pensar. Então a água do filtro, ou a gente vai colocar, até daria para consumir água mineral, mas ela tem bastante bisfenol A na composição dela. A gente vai mesclando as toxinas. Outra medida é aumentar o consumo de orgânicos, então reduzir o consumo dos alimentos que são muito ricos em agrotóxicos, reduzir o consumo de alimentos de origem animal, aumentar o consumo dos alimentos de origem vegetal e priorizar os alimentos orgânicos. Essas são questões que a gente pode fazer no dia a dia, que a gente pode melhorar no nosso dia a dia para diminuir essa entrada de toxinas no nosso organismo. Reduzir o consumo, por exemplo, de frutos do mar, que tem muito mercúrio, tem muito arsênico. Reduzir o consumo de arroz, no sentido de farinha de arroz, e a proteína de arroz, e é tudo de arroz, então reduzir o consumo de tudo isso já vai ajudar. Depois que a gente pensar nisso, nessa redução das toxinas, a gente, claro, esqueci, né, de falar dos alimentos industrializados. Não dá para consumir muito alimento industrializado, reduzir ao máximo, que tem conservante, tem corante, tem um monte de coisa, então reduzir esses alimentos. Fora isso, a gente vai melhorar as nossas vias de detoxificação. E para melhorar essas vias de detox, a gente precisa de muitos nutrientes. A gente precisa de complexo B, precisa de antioxidantes, precisa de magnésio, precisa melhorar a fase 1 de detox, para isso a pessoa não pode ter anemia, por exemplo, precisa melhorar a fase 2 de detox, aí tem os aminoácidos envolvidos nisso, então N-acetilcisteína, glicina, e a gente precisa melhorar a fase 3, que é a retirada dessas toxinas do nosso organismo. E tudo isso a gente pode fazer com nutrientes, com alimentos e com fitoterápicos. E eu quero te convidar para você dar uma olhada, se as inscrições estiverem abertas, porque eu não sei se quando que você está assistindo esse vídeo, para um curso que a gente tem que fala sobre protocolos de detox, que é uma nanograduação, onde eu explico tudo em detalhes de toda a relação da detox com os sistemas, então detox intestino, detox tireoide, detox e a parte de resistência à insulina, a parte de esteatose hepática, falo sobre todos os nutrientes, todos os suplementos, todos os fitoterápicos, então eu falo bastante coisa e dou todos os protocolos também na parte da alimentação, do que precisa ser feito para melhorar essa questão da detox nos pacientes. Então, se der tempo, você corre lá, dá uma olhadinha e se inscreve no curso, que é bem completo sobre tudo isso. Então, hoje eu vou dar uma dica de um alimento, um suplemento e um fitoterápico para melhorar essa questão da detox. Então, sobre alimento, um dos alimentos mais importantes é o brócolis, porque o brócolis ele é rico em sulforafano, e o sulforafano aumenta bastante essas vias de detoxificação, principalmente a fase 2 de detox. Lembra que o brócolis ele não pode ser cozido por muito tempo, não adianta ser aquele brócolis milinguido, tem que ser um brócolis mais al dente, um brócolis aí feito no vapor, no máximo 2-3 minutos. De suplemento, eu gosto muito de usar a N-acetilcisteína, pelo menos esse aminoácido, é claro que complexo B nem se discute, que é bem importante, mas a N-acetilcisteína é bem importante para as vias de detoxificação, porque aumenta a produção da glutationa e também da glutationa S-transferase, que é uma enzima de fase 2 bem importante, e como fitoterápico bem básico para essa parte aí do fígado, a gente tem um fitoterápico que serve para praticamente tudo, que também é bom para essa parte de fígado, que é a cúrcuma. A cúrcuma
cúrcuma longa, que ela ajuda a aumentar a fase 2, ela ajuda a eliminar toxinas, ela ajuda a diminuir os efeitos que as toxinas causam no nosso organismo. A gente pode prescrever a cúrcuma longa, na sua forma, dessa forma, ou prescrever a curcumina. E lembrar que a gente sempre tem que associar a piperina. Então, 1% da dose da cúrcuma vai ser de piperina. Então, por exemplo, se suplementar 400 mg de cúrcuma longa, vai suplementar 4 mg de piperina para melhorar a biodisponibilidade dessa cúrcuma. Então, nesse vídeo eu dei só algumas dicas sobre como diminuir as toxinas nas nossas vidas, como melhorar essas vias de detoxificação, e o mais importante é a gente ter em mente quais são os benefícios relacionados a isso, porque a gente vai ter um melhor equilíbrio no sistema hormonal, vai ter um melhor equilíbrio no sistema imunológico, vai ter um melhor equilíbrio em todos os eixos, intestino, tireoide, o próprio fígado, toda a parte da resistência à insulina, tecido adiposo. A gente vai ter muito benefício, porque as toxinas, elas são disruptoras endócrinas, elas alteram muito o funcionamento do nosso organismo. Então a gente precisa botar essas toxinas para fora. E quanto mais a gente estuda sobre isso, mais a gente vê a importância disso pro dia a dia, o quanto isso contribui para a fertilidade, para a prevenção de doenças, para tratamento de todas as doenças possíveis e imagináveis. Então é bem importante saber sobre tudo isso para a gente conseguir auxiliar os nossos pacientes e não pensar só no suco verde, não pensar só numa dieta radical, porque tem como fazer detox como um estilo de vida, tem como melhorar a nossa detox, melhorar as vias de detoxificação para que essas toxinas sejam menos prejudiciais e a gente tenha mais saúde e mais longevidade. Espero que você tenha gostado. Até o próximo. Tchau!